Muito bom dia! Nesse dia de sol maravilhoso, a gente vai começar a nossa primeira aula ao vivo de tópicos especiais em Biomedicina 2. E aí a gente vai fazer alguns combinados, pessoal. Nesse momento, vocês estão com os microfones aí disponíveis do celular. Nós também temos o chat ou o microfone do computador. Qualquer dúvida na minha trajetória de aula, me mandem perguntas. Vale lembrar que essa aula ela está sendo gravada e depois vai ser disponibilizada no encontro 7 do AVA. Todas as semanas, em horário de aula, nós teremos aula ao vivo aqui. Então, das 8 até 9h30, eu estarei aqui para que a gente faça a aula ao vivo, tá bom? Oi, Elza, bom dia! Tá conseguindo me Bom ouvir? dia. Oi? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim, tô conseguindo. É que eu não estava conseguindo conectar mesmo. Ah, não, perfeito, tranquilo. Então, presentes para iniciar a nossa aula, nós temos a Elza e a Margarete, alunas de biomedicina. E hoje, meninas, a nossa aula é sobre utilização de tecnologias reprodutivas. Antes da gente começar a aula de hoje, ficou alguma dúvida da aula passada que eu gravei para vocês, aquela aula sobre embriologia humana? Não, Não, tranquilo, Elza. Margarete, tranquilo tranquilo. também? Aham. Maravilha. Então a gente vai dar seguimento nesse ramo, que é o ramo da embriologia, só que agora a gente vai falar das tecnologias reprodutivas. Então, quais são os tipos de tecnologia existente para que vocês, futuros biomédicos, possam auxiliar casais que querem engravidar e por algum motivo não estejam conseguindo. Basicamente, as tecnologias reprodutivas, elas visam aumentar as chances de gestação. Então, toda vez que um casal tem, por algum motivo, problemas em gestação ou problemas para engravidar, a gente faz uso das tecnologias reprodutivas. Algumas dessas técnicas são bem simples e baratas, enquanto outras são um pouquinho mais custosas, tá bom? Nessa apresentação de slides, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas técnicas. Vamos começar pela intrainseminação uterina. A intrainseminação uterina é uma técnica utilizada principalmente para que você facilite a entrada do espermatozoide dentro do útero da mulher. Normalmente, essa técnica é muito simples e não leva mais de 5 minutos para ser realizada. Não precisa de anestesia, é uma técnica quase indolor e ela é feita com o auxílio de ecografia e também ultrassonografia. Nesse caso, o que acontece? Muitas vezes o homem, ele tem um espermatozoide com baixa motilidade, ou ele tem espermatozoides que são extremamente sensíveis ao muco vaginal, ao pH vaginal, e aí acontece que esses espermatozoides morreriam com facilidade. Logo, essa técnica ela visa colocar o espermatozoide diretamente dentro do útero para que a gente não tenha nenhum problema relacionado ao caminho que esse espermatozoide vai fazer. Então, o homem coleta o espermatozoide, esse espermatozoide ele é preparado em laboratório, se acrescentam alguns tipos de líquidos para esse espermatozoide ficar viável, ele é colocado em uma cânula e essa cânula é introduzida no útero, onde você perpassa a entrada do útero e o adiciona no final do útero, perto das tubas, para que ele consiga nadar e chegar facilmente ao óvulo. Vale lembrar que essa técnica não depende somente da coleta do espermatozoide e da preparação do mesmo. Você precisa estimular a ovulação da mulher com uma série de medicamentos para ter certeza que naquele dia que você introduziu o espermatozoide dentro do útero dela, terá um óvulo nas tubas para ser fecundado. Então, tanto a mulher quanto o homem passam por uma série de exames e tratamentos aí. Vale lembrar que o importante é que você colete o maior número de espermatozoides possíveis.
Então, no dia da recolha do sêmen, o homem tem que ter pelo menos 3 dias de abstinência sexual anterior para que a gente tenha uma grande quantidade de espermatozoides. Não é injetado um único espermatozoide, são injetados vários espermatozoides de uma vez só, e um deles, é claro, que vai tentar fecundar o óvulo, também chamado de ovócito secundário, como a gente viu na aula passada. Essa é a intrainseminação uterina. Você lança espermatozoides dentro do útero, fazendo com que ele não passe pelas barreiras químicas e mucosas da região vaginal. Lembra que eu falei que essa técnica geralmente é usada quando eu tenho algum tipo de alteração no próprio espermatozoide. Ou o homem apresenta uma baixa motilidade dos espermatozoides, ou uma baixa produção dos espermatozoides, ou até mesmo por uma série de problemas genéticos, pode acontecer que esses espermatozoides não se movimentem, e aí você precisa dar um jeito dele chegar lá no óvulo. Lembrando que se esse espermatozoide geneticamente não se movimentar, você pode ter estímulos químicos para tentar fazer com que o flagelo se movimente. Se não se movimentar mesmo, essa técnica não é indicada, porque aqui eu preciso ter espermatozoides móveis, eles vão precisar nadar até o óvulo. Tudo bem? Qualquer dúvida, habilitem os microfones e façam perguntas, por favor. Uma outra técnica, meninas, que a gente tem, que é bem parecida com essa, é a inseminação artificial. A gente ouve muito falar de inseminação artificial. Ela é diferente da intrainseminação uterina, tá? A inseminação artificial, eu não coleto só o sêmen e lanço o sêmen dentro do útero. Na inseminação artificial, eu preciso preparar o sêmen em um meio de cultura. Um meio de cultura muito parecido com o meio de cultura que a gente usa para micro-organismos, a gente acaba utilizando para o sêmen nesse caso, tá? O objetivo é fazer com que o espermatozoide fique mais ativo. Lembra que eu falei que alguns deles podem não ser tão móveis assim, e a gente dá estímulos químicos? Quando a gente dá esses estímulos químicos, nós estamos fazendo um processo de inseminação artificial. Tanto a intrainseminação uterina quanto a inseminação artificial, em laboratório você só manipulará o sêmen. O óvulo vai permanecer dentro do corpo da mulher, ok? Você não vai fazer coleta de óvulo. Em nenhum momento nessas duas técnicas se usa coleta do óvulo, somente do sêmen. Então, na inseminação artificial, você coleta o sêmen, esse sêmen ele é processado, levado para um meio de cultura adequado, para você deixar os espermatozoides cada vez mais ativo. Enquanto isso, a mulher já passou por alguns meses de estimulação ovariana, tomando uma série de medicamentos para aumentar a ovulação. Essa técnica de inseminação artificial, como você precisa dar medicamentos para a mulher aumentar a ovulação, pode ser que você tenha gestação gemelar, porque a mulher vai estar com a produção de óvulos aumentados. Em laboratório, você está aumentando a movimentação do espermatozoide. Então, pode acontecer de 2 ou mais espermatozoides fecundarem 2 ou mais óvulos e você ter uma gestação gemelar, uma gestação múltipla, tá? Bom, a mulher tomou os medicamentos para ovular mais. Foi coletado o sêmen do homem e os espermatozoides foram acompanhados em laboratório, em meios de cultura, para aumentar a movimentação. Os espermatozoides são passados por uma cânula, como se fosse uma longa seringa, e no momento em que você tem a ovulação, isso é acompanhado através de ultrassonografia,
você introduz essa cânula novamente dentro do útero e despeja os espermatozoides agora totalmente móveis, agitados e prontos para encontrar um óvulo. Depois de 14 dias da implantação dos espermatozoides no útero da mulher, é feito o teste de gravidez. Algumas questões são necessárias aqui. Para fazer a inseminação artificial, essa técnica que eu estou dizendo para vocês, nós precisamos que o homem, que terá como fonte aí dos espermatozoides para a gente, tenha uma contagem espermática de no mínimo 5 milhões de espermatozoides. Qualquer tipo de contagem abaixo disso inviabiliza a técnica. Você precisa de no mínimo 5 milhões de espermatozoides móveis, ativos. E a mulher não pode ter tido nenhum problema nas tubas uterinas. Ela tem que ter pelo menos uma tuba uterina normal. Ela não pode ter ligadura de tuba, não pode ter nenhum tipo de problema que impeça a natação do espermatozoide pela tuba. Então, mulheres que fizeram ligadura de tubas, laqueadura, não podem ser submetidas a essa técnica, porque o espermatozoide não tem a tuba inteira para nadar, tá bom? Tudo bem até aqui, Elza? Eu acho que a Margot teve a conexão caída agora. Ela não está mais aqui com a gente. Ah, voltou. Tudo bem, meninas? Margot e Margaré... Aliás, Margot e Elza, tranquilo? Sim ou não? Abram os microfones e falem comigo. Tranquilo, meninas? Vamos passando para a próxima técnica, então. Aliás, antes da gente passar para a próxima técnica, vamos falar das complicações das duas técnicas que nós vimos. Tanto a intra-inseminação uterina quanto a inseminação artificial, elas podem ser prejudiciais. Bom, como você introduz uma cânula, como vocês estão vendo aqui na figura, ó, eu tenho uma seringa e uma cânula bem fina que é introduzida lá no fundo do útero, como vocês estão vendo aí na imagem. Como eu tenho essa introdução intrauterina, uma das maiores complicações que podem existir aqui são as infecções. Eu preciso de um ambiente totalmente estéril para garantir que não haja nenhum tipo de infecção. Pode acontecer alguma infecção bacteriana, fúngica, se você não tiver materiais estéreis ou se você efetivamente não estiver em um ambiente limpo. Vale lembrar que essa cânula ela vai perpassar por toda a região vaginal e chegar no fundo do útero. Então, eu preciso garantir também que a mulher não esteja portando nenhum tipo de doença que eu possa levar o agente causador dessa doença para dentro do útero, senão a chance de infecção é grande. Podem acontecer reações alérgicas, principalmente na técnica de inseminação artificial. Como você deixa os espermatozoides em um meio de cultura, pode ser que a mulher desenvolva alergia ao meio de cultura no qual os espermatozoides foram colocados. É raro, mas pode acontecer. A gravidez também pode não chegar ao fim quando você tem a gestação por intrainseminação uterina e inseminação artificial. Existe 15% de chance de aborto e também existe 1% de chances de gravidez ectópica, de gravidez fora do útero. Então acompanhem aqui a figura comigo. Nós vamos lançar o espermatozoide aqui no fundo do útero. O espermatozoide ele vai precisar nadar pelas tubas, direita e esquerda, e ele vai encontrar o óvulo em uma dessas tubas. Lembrando que a mulher já utilizou medicamentos para estimular a ovulação. Então, pode ser que tenham óvulos sendo liberados das duas tubas, tá?
Se o espermatozoide fecundar o óvulo em uma das tubas e o embrião não conseguir sair daqui e se implantar no útero, ocorre uma gravidez ectópica, ocorre uma gravidez fora do útero, uma gravidez tubária nesse caso, que geralmente não é viável, porque a tuba ela não consegue dilatar-se tanto quanto o útero para abrigar um bebê até os 9 meses de gestação. E a tuba também não tem o endométrio que o útero tem para nutrir o embrião. Então, geralmente, ocorre um aborto. Por que normalmente vai acontecer aborto também? Embora a mulher tenha se preparado para ovular muito, para produzir muitos óvulos, tenha tomado uma série de medicamentos, pode acontecer que no momento que o embrião chegou ao útero, ele não tinha um endométrio totalmente preparado para recebê-lo. Então, algumas vezes, nessas duas técnicas, o embrião ele é até formado, só que na hora que ele chega no útero para se implantar, ele não encontra uma parede uterina saudável, o que faz com que ele seja excretado, seja abortado, tá? Então, a chance é alta, 15% aí de aborto. Uma técnica mais certeira, muito mais utilizada e extremamente viável é a FIV, ou fertilização in vitro. A FIV é um procedimento totalmente laboratorial. Então, você tem a manipulação, a manipulação dos óvulos e a manipulação dos espermatozoides. Os dois são retirados e são manipulados em laboratório. Então, a mulher passa por um procedimento semicirúrgico, em que ela toma uma série de medicamentos para ovular mais, e há a coleta, como vocês estão vendo aqui na figura, dos óvulos diretamente dos ovários. Nesse caso, a mulher ela precisa tomar anestesia, é um processo doloroso, é um processo muito caro, porque os medicamentos eles são bem caros em todo esse trâmite da FIV. Mas a mulher ela tem a coleta dos óvulos diretamente dos ovários e esses óvulos são guardados e processados em laboratório. O homem coleta o sêmen e esse sêmen é processado em laboratório. Depois, em laboratório, se une o ovócito, o óvulo, com o sêmen. E a fecundação inteira, a junção do espermatozoide com o óvulo, ocorrerão no laboratório. Toda a formação do embrião vai acontecer no laboratório. E só depois que o embrião estiver formado, e aí geralmente levam de 3 a 5 dias em média depois do processo da fecundação, quando eu tenho um embrião bem formado, é que o médico vai transferir o embrião para a mulher, para o útero da mulher. Então a mulher vai passar por 2 processos cirúrgicos, tanto o embrião para ser implantado, quanto a coleta de óvulos, tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo, meninas? A FIV é uma técnica muito utilizada em vários casos. Ela também é conhecida como bebê de proveta e ela vai ser utilizada sempre quando eu não tenho possibilidade, praticamente nenhuma, de uma gestação tradicional, de uma fertilização tradicional dentro do corpo da mulher. Nós podemos utilizar a FIV, por exemplo, para casais homoafetivos, o que é muito comum. Então, você tem um casal homoafetivo formado de 2 mulheres. Elas querem engravidar. Existe um banco de sêmen, onde se faz a análise do sêmen compatível. Esse sêmen é processado no laboratório. Uma das mulheres desse casal homoafetivo
passa pela coleta de óvulos e recebe a implantação do embrião depois. Esse fato de coletar o óvulo, receber o embrião, ele é bem delicado. Os medicamentos são bem fortes para estimular a ovulação e o processo da implantação e da retirada do óvulo é bem doloroso, por isso que precisa de anestesia. Vale lembrar que você também vai tomar uma série de medicamentos para preparar o útero para a gestação. Você está fazendo tudo isso de maneira artificial. Então, isso faz com que a mulher tenha alguns sintomas aí, como náusea, irritabilidade, prostração, mas eu também tenho chance de aborto, tá? Não é 100% seguro. Existem algumas etapas importantes da FIV. A primeira etapa é a indução da ovulação. Então, um casal, seja ele homoafetivo ou heterossexual, vai buscar auxílio de um embriologista para fertilização in vitro. Não estão conseguindo engravidar tradicionalmente e buscam auxílio para fertilização in vitro. Primeira coisa que é feita, o embriologista irá passar alguns medicamentos para a mulher, aumentar a ovulação. Isso vai fazer com que os óvulos fiquem mais maduros com mais rapidez dentro dos ovários. Ele vai acompanhando toda essa evolução através de ecografia transvaginal e quando o folículo ovariano estiver bem grande, pronto para lançar os óvulos para a tuba, pronto para a saída dos óvulos do ovário, é que o médico irá fazer a coleta desses óvulos. Ele também utiliza a técnica da ecografia transvaginal para fazer essa coleta. A coleta demora mais ou menos 15 minutos. Todo tipo de alteração aqui pode acontecer. Então, durante essa preparação da ovulação, a mulher precisa se alimentar muito bem, dormir muito bem, não ficar estressada de maneira alguma, ter todo o monitoramento das vitaminas e nutrientes no corpo, porque qualquer alteração pode mexer na qualidade do óvulo. Uma vez que os óvulos foram coletados, nunca é coletado um óvulo só, se coleta de 5 a 8 óvulos em média, e vocês vão entender o porquê. Coletados os óvulos, o sêmen do próprio parceiro ou de um banco de sêmen é recolhido no mesmo dia da coleta dos óvulos e é feita a capacitação espermática. Os espermatozoides são enviados para um meio de cultura e ficam um tempo nesse meio de cultura para ficar mais ágeis, para ter uma qualidade maior. A partir daí, é feita a inseminação in vitro, como vocês estão vendo aqui na figura A. Na figura A, que está sendo apresentada na tela para vocês, aqui embaixo do vídeo, vocês têm um óvulo, um ovócito secundário, com alguns espermatozoides ao redor dele. Então, em laboratório, você irá pegar esses espermatozoides que foram capacitados e vai colocar no mesmo recipiente que está o óvulo, na verdade, que estão os vários óvulos coletados. E vai deixar com que o espermatozoide penetre no óvulo naturalmente. Então, ele vai precisar ter o rompimento do acrossoma, a liberação das enzimas que vão vencer a zona pelúcida para a penetração no óvulo. Certo? Formou-se o embrião. No outro dia, você vai observar essa figurinha que está aqui em B, que é a formação de um embrião com duas células. Os núcleos do óvulo e do espermatozoide se uniram e eu tenho formação do embrião com duas células. E você vai acompanhando o desenvolvimento do embrião. As células começam a se dividir, 2 formam 4, 4 formam 8, 8 formam 16, até nós chegarmos nessa fase aqui, que está em E, que nós não conseguimos saber quantas células tem. Aqui nós temos a fase
de mórula do embrião, em que nós temos um número de células bem grandes. Daqui em diante começa a acontecer o processo de introdução e transferência dos embriões para o útero materno. Por que dos embriões? Nós coletamos alguns óvulos e esses óvulos foram todos submetidos à fertilização. Todos foram fecundados e na maioria deles se formaram embriões. Nós coletamos muitos óvulos porque muitos deles podem não ser fecundados pelos espermatozoides e na hora da transferência do embrião para o útero feminino, nós nunca vamos transferir um único embrião. Se transferem de 2 a 3 embriões, porque a chance da expulsão de alguns desses embriões para fora do corpo da mulher é grande. Então se transfere de 2 a 3 embriões para ter certeza que pelo menos um deles vai, entre aspas, aí vingar e você vai ter uma gestação. Nem sempre acontece isso da primeira vez, então muitas vezes se implantam aí 3 embriões e os 3 são abortados, pode acontecer. Aí a mulher passa por todo o processo novamente, tá? Mas vamos supor que 3 embriões foram implantados, desses 3 embriões, os 3 vingaram. A mulher terá, então, trigêmeos. Nesse caso, como cada embrião foi feito por um óvulo e um espermatozoide distintos, são trigêmeos não idênticos, tá? Se você implantar 3 embriões e 2 ficarem fixos e a gestação prosseguir com os 2, gêmeos também não idênticos. Lembra que para a gente ter gêmeos idênticos, gêmeos monozigóticos, eu preciso ter um óvulo, um espermatozoide, que em alguma fase da divisão celular, essas células se desfizeram aí, se separaram, e você terá embriões com a mesma carga genética. No caso da FIV, todo tipo de gestação gemelar acontece por conta da implantação de mais de um embrião. Beleza, você implantou os embriões, geralmente depois de 3 dias que a fertilização ocorreu. Você dá vários suportes medicamentosos para a mulher, numa fase que se chama fase lútea, em que você precisa garantir que o embrião entre no processo de nidação, ou seja, que ele penetre na parede do útero e se fixe ali. A transferência do embrião é feita por um médico especializado em reprodução humana e ele vai injetar o embrião com uma cânula muito parecida com aquela que a gente viu na imagem anterior, diretamente na parede do útero. Você deu todo esse suporte medicamentoso, o embrião foi fixado, começou a formação de placenta, sobe a taxa hormonal e você consegue diagnosticar a gestação. Depois disso, é só você fazer o acompanhamento, porque ainda pode haver, como qualquer gestação, chance de aborto, tá? A FIV, meninas, é uma técnica utilizada em vários casos. Quando você tem algum dano na tuba uterina de uma mulher, algum dano na trompa de Falópio, você pode utilizar a técnica da FIV. Vamos pensar que uma mulher fez ligadura de trompas, nunca pensou mais em engravidar e um belo dia quer engravidar. Ela não vai conseguir engravidar pelo método tradicional, porque as tubas estão cortadas ou estão amarradas. Então, ela vai precisar engravidar por FIV. Casos de endometriose, seja endometriose severa ou endometriose moderada. Endometriose é a inflamação do endométrio, da parede do útero. As chances de aborto num caso de endometriose são extremas. Então, se recorre à fertilização in vitro para você ter uma maior chance de gestação. Quando o parceiro tem pouquíssima produção de espermatozoides, ou ele nasceu com problemas genéticos de produção de espermatozoide, ou por alguma questão ambiental entrou em contato com metais pesados, entrou em contato com poluentes que fizeram o número de espermatozoides caírem,
Então, em parceiros que têm baixo número de espermatozoides, se recomenda a FIV para garantir gestação. Infertilização ou infertilidade sem causa aparente. O casal está tentando engravidar, tentando e nunca consegue. Tenta se descobrir o que é, não tem nada errado com o homem, não tem nada errado com a mulher, mas não ocorre gestação. Então se faz a FIV para garantir gestação. Mulheres que não têm conseguido engravidar depois de fazer as técnicas de inseminação artificial e inseminação uterina, as técnicas mais simples, também a gente vai recorrer à FIV. E como eu tinha falado, os casais homoafetivos do sexo feminino que querem gestar um bebê também podem fazer o uso da FIV, tá bom? E aí, se as próprias mulheres desse casal homoafetivo não tem um doador de sêmen, se recorre ao banco de sêmen e desse banco de sêmen são retirados os espermatozoides e feita a fertilização. Uma coisa que é importante, os embriões. Eu falei para vocês que a gente retira 7, 8 óvulos e produz esses embriões. Vamos supor que nós tenhamos 10 embriões de um casal. 3 foram implantados, sobraram 7. Desses 3 implantados, um deles realmente deu certo, vingou, entre aspas, aí, e a mulher está grávida. O que se faz com os outros 7 embriões que sobraram? Você não pode descartar. A legislação não permite que esses embriões sejam jogados fora. Esses embriões eles precisam ser armazenados em um banco de embriões. Esses bancos de embriões, eles são, entre aspas, eternos, tá? Você jamais poderá descartar. E o embrião fica ali criopreservado, preservado em temperaturas baixíssimas. Caso o casal queira uma nova gestação, já temos embriões ali. Algumas vezes, há a criopreservação de óvulos e de espermatozoides. Como, por exemplo, o homem irá executar algum tipo de cirurgia que pode comprometer a produção de espermatozoides, como é o caso da cirurgia de vasectomia. Ele pode preservar os espermatozoides através de baixas temperaturas, caso haja necessidade de fertilização da parceira alguns anos após, para você não ter que coletar os espermatozoides diretamente do testículo, que é um processo extremamente danoso e doloroso. Ou o homem está apresentando um câncer nos testículos. Antes dele ficar infértil, ele pode preservar os espermatozoides. Mulher preservando o óvulo. A mulher passou dos 32 anos, o óvulo já está quase chegando em uma idade avançada. Ao contrário dos homens, que produzem espermatozoides todos os dias, a mulher nasce com todos os óvulos pré-produzidos e os óvulos vão envelhecendo junto com ela. Então, uma mulher que tem 35 anos e engravidou, o óvulo dela também tinha 35 anos. Embora ele tenha maturado nos últimos meses, mas a idade de criação dele é 35 anos também. Ele é considerado um óvulo inseguro, entre aspas, aí um óvulo velho, podendo trazer para o bebê algumas consequências. Por exemplo, a gente sabe que há um aumento de casos de síndrome de Down em mulheres que tiveram gestação acima dos 32 anos, porque os cromossomos dentro do óvulo começam a ficar desgastados. Então, quando uma mulher não quer, nesse primeiro momento, ter filhos e está chegando perto dos 30 anos, o ginecologista aconselha fazer a coleta de óvulos e criopreservar esse óvulo. Porque pode ser quando essa mulher tiver 40, 45 anos, ela queira engravidar, ela queira realizar essa vontade de ser mãe. E ao invés de se utilizar aquele óvulo que está com ela, que tem a mesma idade dela, você pode ter um óvulo que foi preservado através de baixas temperaturas, mais novo, tá? Tanto a preservação de óvulos, quanto a preservação de espermatozoides e também a preservação
de embriões são feitas através da criopreservação, da preservação em baixa temperatura. Como eu estava falando, o óvulo, uma vez produzido, não é descartado. Então, se sobraram 7 óvulos da primeira fertilização, esses 7 óvulos ficarão guardados no banco de embriões. Aliás, 7 óvulos não, né? 7 embriões. Se sobraram da primeira fertilização, esses 7 embriões ficarão guardados no banco de embriões e mantidos aí pelo casal por bastante tempo. Meninas, alguma dúvida até agora? Abram os microfones aí e conversem comigo. Dúvida, Margarete? Dúvida, Elza? Nenhuma dúvida? Bom, então ninguém se manifestou, vou passar. Uma técnica bem mais avançada que a FIV, mais avançada que a inseminação artificial e mais avançada que a intrainseminação uterina, é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Essa injeção intracitoplasmática de espermatozoides, conhecida pela sigla ICSI, é um procedimento que surgiu lá nos anos 90 e ele força a fecundação. Ele dá aquele empurrãozinho para que o espermatozoide consiga fecundar o óvulo. Nesse caso, se coleta o espermatozoide do homem, se coleta o óvulo da mulher, se faz todo o processamento do sêmen masculino, então se deixa o sêmen no meio de cultura para o espermatozoide ser selecionado, se pega o melhor espermatozoide e coloca esse espermatozoide dentro de uma microagulha. Essa microagulha vai perfurar a parede do óvulo e o médico embriologista ou o biomédico especialista em embriologia irá depositar o espermatozoide diretamente dentro do óvulo. Então, uma agulha tão fina que consegue penetrar no óvulo. Ou seja, você não deixa o espermatozoide fazer o trabalho dele sozinho. Você dá essa forcinha, esse empurrãozinho. Essa técnica é muito utilizada quando você tem pouquíssima quantidade de espermatozoides ou quando os espermatozoides não conseguem se movimentar jamais. E aí, sozinho, ele jamais conseguiria entrar no óvulo. Então, o embriologista, seja ele médico ou biomédico, consegue fazer com que o espermatozoide penetre no óvulo com essa injeção, tá? Por isso, injeção intracitoplasmática. Você irá injetar o espermatozoide dentro do citoplasma do óvulo. E aí não tem como a fertilização não acontecer. Você está forçando a fertilização a acontecer. Uma vez que o embriologista depositou o espermatozoide dentro do óvulo com o auxílio dessa microagulha, se segue o processo tradicional de formação do embrião e, muito parecido com a FIV, a implantação. Uma vez que o embrião foi formado em um laboratório, se coleta esse embrião, esses embriões na verdade, e se implanta no útero da mulher. Lembrando que a mulher passou por todo o processo de coleta de óvulo, igualzinho foi na FIV, e o homem passou pelo processo de coleta de sêmen. Eu preparei para vocês, na verdade eu peguei, deixa eu só descompartilhar aqui, eu peguei um vídeo disponível na internet de uma clínica de fertilização que ele mostra o passo a passo da fertilização. Eu vou mostrar as imagens desse vídeo para vocês, deixa eu compartilhar ele aqui com vocês, e aí eu quero que vocês reparem muito bem como são as células. Eu acho lindas essas células para que a gente consiga ver efetivamente todas elas. Então, eu vou compartilhar aqui a minha área de trabalho com vocês para nós vermos esse vídeo juntos. Se o áudio não aparecer, meninas, não se preocupem, tá?
o áudio ele pode ser visto lá na aula que eu deixei para vocês no AVA. No AVA eu gravei essa aula ontem e o vídeo está na íntegra lá. É um vídeo de 5 minutinhos que mostram as técnicas. Vamos a ele. Estão conseguindo ver o vídeo, meninas? Deu uma travadinha aqui, só um minuto. Então, como a doutora falou, a primeira coisa que nós fazemos é a estimulação medicamentosa e o acompanhamento da mulher para a produção dos óvulos. Cerca de 10 dias de medicamento e depois o acompanhamento do crescimento do folículo ovariano até a liberação do óvulo. Tudo isso através de ultrassonografia. Então, todos os materiais para evitar qualquer erro são identificados, o ambiente é higienizado e o caso é estudado para nós sabermos a principal técnica. Os óvulos já foram funcionados e agora eles vão ser preparados. Então, depois da estimulação medicamentosa da mulher, os óvulos foram funcionados e são colocados nesses blocos aquecidos, juntamente com o líquido ovariano, para que não haja nenhuma alteração. Antes disso, se prepararam os meios de cultura e deixaram eles estáveis para receber os óvulos e os espermatozoides. Nesse momento, então, o biomédico, especialista em embriologia, vai identificar os óvulos e separar os óvulos do líquido folicular num ambiente totalmente estéril, mais próximo à sala em que foram coletados os óvulos. E vejam que é bem sincronizado.
A mulher está passando pela punção do óvulo de um lado, do outro, o biomédico já está fazendo a separação dos óvulos dela. Aqui a gente consegue perceber bem os óvulos, tá bom? Ó, bonitinhos. Eles estão sendo lavados para serem colocados juntos com os espermatozoides e conseguirem a fertilização. Nesse momento aqui a gente está fazendo o FIV, então o biomédico embriologista está colocando os espermatozoides que foram capacitados em contato com o óvulo, vários espermatozoides ao mesmo tempo. Agora a gente vai falar da injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Então aqui a gente consegue perceber os vários óvulos. O biomédico vai retirar essas células que estão em volta para poder injetar o espermatozoide diretamente dentro do óvulo. Aí os óvulos já isolados. E aqui a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. A gente consegue perceber o óvulo e essa microagulha que vai injetar o espermatozoide dentro dele, forçando a fertilização. E aqui a gente consegue perceber, meninas, a formação das células embrionárias. Blastocisto, que nós também chamamos de blástula, tá bom?
Então, aí o catéter ou cânula suga o embrião e o biomédico embriologista leva esse embrião até o médico, que está do lado do laboratório, já para fazer a implantação. Meninas, tudo bem? Conseguiram entender aí o processo? Elsa, conseguiram entender o processo? Consegui entender. Perfeito. Alguma dúvida até aqui? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Ótimo. Então, para a gente encerrar, eu vou deixar uma perguntinha que vocês vão me responder diretamente no YouTube, que é uma perguntinha sobre os embriões. Deixa eu colocar a perguntinha aqui. Eu quero saber, efetivamente, como nós vamos selecionar o embrião. Eu quero saber qual é o tipo de embrião selecionado para ser implantado no útero. Então, através dessa perguntinha aqui, deixa eu ir lá nela. Cadê a minha pergunta? Espera aí. Já já eu consigo mostrá-la. Eu quero que vocês me respondam o seguinte, valendo 50 pontos. Aqui, achei a minha pergunta. Tá conseguindo ver aí? Não. Não? Deixa eu tentar de novo. Pode ter saído do compartilhamento. E agora? Agora sim. Beleza. Então, valendo 50 pontos, vocês vão me responder diretamente como comentário do vídeo do YouTube a seguinte pergunta. Eu coloquei 6 figuras para vocês. A figura 1, 2, 3, 4, 5 e 6 representam estágios diferentes do embrião, em que as células estão se dividindo. Eu quero que vocês analisem cada um desses estágios e me digam qual é o melhor momento para a transferência do embrião para o útero. E aí, como resposta, vocês só vão me dar, a gente precisa transferir o embrião número 5, o número 2, o número 3. Nós vimos no vídeo, por exemplo, que várias fases do embrião podem ser transferidas para o útero ou criopreservadas. Mas das fases de transferência, a melhor é aquela que acontece de 3 a 5 dias pós-fertilização. Que fase que é essa? Então, aqui a gente tem a fase de uma única célula, assim que aconteceu a fertilização, fase de 2 células, fase de 4 células, fase de mórula, quando eu tenho muitas células, fase de blastocisto e fase de gástrula. Quero saber qual dessas fases é a melhor para ser transferida. Certo? Certo. Perfeito. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, nenhuma. Eu achava que tinha que colocar na sequência. Eu vi ontem, eu achei que era na sequência que eu ia ter que pôr, mas é uma só que eu Não, não. Você não precisa colocar na sequência. É só você me responder qual dessas fases do embrião. É que eu não achei nenhuma figura que as fases do embrião estivessem na sequência. Qual dessas fases do embrião que a gente implanta no útero? Eu acho que é a 4. A 4? Qual que é a 4? Deixa eu dar uma olhada aqui. A fase de gástrula. É. Pode ser. A fase de gástrula, lembra lá da aula passada? É a fase em que os órgãos internos já estão começando a ser montados. Será que o embrião consegue viver em meio de cultura até essa fase? Porque na fase de gástrula eu já estou formando tubo digestório. Eu acho que sim. Então, dá uma pesquisada na nossa aula da semana passada para ter certeza. Tá. Tá bom? Tá bom. Espero que você tenha gostado. Acho que a conexão da Margot caiu. Qualquer dúvida, lembre, você pode deixar perguntas
no vídeo no YouTube ou me mandar mensagem através do AVA. Essa aula gravada vai estar disponível no Encontro 7. E assim que as aulas retornarem, nós executamos todas as nossas práticas, assim que os nossos encontros presenciais forem possíveis novamente. Vamos torcer aí para a situação do Covid-19 dar uma trégua e a gente poder realizar as nossas aulas normalmente. Tá bom. Tá bom? Obrigada pela aula. Eu gostei muito. Que bom, fico feliz. Hoje foi uma aula um pouquinho mais curta, que o assunto é mais tranquilo. E na próxima semana, se as aulas lá na faculdade não retornarem, a gente se encontra aqui de novo através do mesmo link, tá? Todos os links eu mandei para vocês por mensagem, acho que a Margot deve ter compartilhado com você. E também estão disponíveis no Encontro 1, lá das nossas aulas do AVE. É o mesmo link para vocês entrarem em contato com a gente. Tá bom. Ô, professor, deixa que eu pergunto na aula lá, quando for na matéria. Faz a pergunta, pode fazer. Não, era da outra matéria. Depois eu pergunto na aula da outra matéria mesmo, de sexta-feira. Tá bom, perfeito. Tá? Obrigada, Tá viu? Nada, beijo, bom dia. Beijo, tchau. Tchau, tchau.